Olá, pessoal. No vídeo anterior, nós estudamos os conceitos de capacidade instalada e capacidade disponível, sendo que instalada é o máximo de recurso, de condição de produção, de prestação de serviço que a empresa dispõe, considerando todos os equipamentos, pessoas que ela precisa ter, trabalhando todo o tempo disponível, todo o tempo possível, desculpem. E a capacidade disponível é aquela que a empresa resolveu utilizar. Então, é fruto de uma decisão gerencial. Então, ela decide colocar uma certa quantidade de equipamentos em funcionamento e ela decide trabalhar um certo período de tempo dentro do horizonte de planejamento que ela dispõe. Então, essa condição de produção dentro desse tempo limitado, com os recursos estabelecidos, representa a capacidade disponível. É possível fazer uma relação entre capacidade disponível e instalada. Aí nós vamos ter o índice de disponibilidade, que é a razão entre a disponível e a instalada, que representa percentualmente quanto da capacidade instalada está sendo efetivamente utilizada. Vimos esse exemplo aqui na aula anterior. Supondo que a nossa empresa tenha como capacidade instalada 100 unidades por hora, se usar todos os recursos, em um dia essa capacidade instalada seria de 2.400 unidades. Se ela resolveu colocar em operação somente os equipamentos, toda essa quantidade, durante apenas 8 horas por dia, ela vai fabricar 800 unidades e, logicamente, sua capacidade, o seu índice de disponibilidade seria 800 sobre 2.400, capacidade disponível sobre capacidade instalada, que daria 33,3%. Ou seja, durante 33,3%, ou seja, 33,3% da capacidade instalada está sendo utilizada. Ela ainda tem 66% de capacidade pronta para uso, caso assim ela deseje. Bom, um outro exemplo que continua também uma situação que nós começamos a trabalhar no vídeo anterior, daquela fábrica de biscoito que tem um forno e esse forno consegue fazer 2 unidades por hora. Lembra que nós temos 720 horas mensais de capacidade instalada, é obtido simplesmente multiplicando 24 horas por dia, né, já que ele trabalha ininterruptamente, 24 horas por dia, vezes 30 dias no mês. 24 vezes 30 vai dar 720. Se a gente quiser expressar essa capacidade em toneladas, basta lembrarmos que esse forno processa 2 toneladas por hora. Então, como são 720 horas vezes 2, ou seja, resultando em 1.440 toneladas por mês, isso seria a nossa capacidade instalada. Aí entra agora a decisão da empresa. Quanto ela quer, de fato, trabalhar, utilizar. Ela pode, por exemplo, trabalhar durante um turno diário. Nesse turno diário que ela trabalha, o que vai acontecer? Ela trabalharia 8 horas por dia, 5 dias por semana, durante 4 semanas por mês. Essas 4 semanas, na verdade, é um pouquinho mais, é 4,17, né, uma coisa mais ou menos assim. Vamos arredondar só para facilitar o cálculo. Vamos supor que o mês tenha exatamente 4 semanas. Então, nós teremos 160 horas mensais. Eu poderia calcular o índice de disponibilidade comparando as horas mensais, 160 horas dividido por 720 horas, ou eu poderia fazer isso também pelo volume produzido, pelas toneladas produzidas. Nesse caso, com o turno, nós produziríamos 160 vezes 2, já que são 2 toneladas por hora, 320 toneladas por mês, dividido pela capacidade instalada, que seria 1.440 toneladas por mês. O resultado dá exatamente o mesmo. Se a gente resolver usar 2 turnos, a nossa disponibilidade de horas vai dobrar, logicamente. 2 vezes 8 vezes 5 vezes 4, passa por 320, não 160. Se eu resolver usar 3 turnos, vai triplicar em relação ao inicial. E se eu resolver usar hora extra, tá? Se isso aqui for programado, eu devo ir agregando essas horas extras ao total de horas disponíveis em cada um dos casos. E aí basta dividir esse total de horas disponíveis que a gente está obtendo pelo total de horas referentes à nossa capacidade instalada, usando todo o tempo durante o período que nós estamos analisando. Ok?
É bem simples, é só fazer essa relação que a gente chega sem dificuldade nessas respostas. Temos também um terceiro tipo de capacidade, que é a capacidade efetiva. O que é a capacidade efetiva? É a capacidade disponível, ou seja, aquilo que nós decidimos utilizar para o trabalho. Só que nós sabemos que se eu resolvo trabalhar 8 horas por dia, eu não vou de fato operar 8 horas por dia. Vão ter paradas. E muitas dessas paradas nós podemos antecipar, nós podemos prever que elas vão acontecer. São paradas planejadas. Por exemplo, setups. Setup é um ajuste de um equipamento. Se eu estou fabricando o produto A e eu quero, depois de terminado esse lote, passar para o produto B, eu vou ter que configurar o equipamento, que é comum para os dois, isso aí é o setup, ajustá-lo, trocar a ferramenta que é utilizado, para que a partir daí esse novo produto possa ser fabricado. Esse tempo de setup é previsível, né? Nós sabemos quanto tempo nós gastamos para fazer um setup e nós sabemos quantos setups deverão ser feitos naquele período, em função das programações de produção dos vários produtos que nós temos que realizar. Então é totalmente previsível esse tempo de parada. Manutenções preventivas periódicas, manutenções preventivas são programadas, sabemos quando ela vai começar e quando elas vão terminar. Tempos perdidos em trocas de turno. Tudo bem que aqui eu não tenho uma tabela estabelecida. Né? Em alguns dias pode ser um pouco mais rápido, em outros pode ser um pouco mais lento. Mas o fato é que essas manutenções preventivas, se eu tenho, essas trocas de turno, se eu tenho um histórico, eu posso saber quanto tempo eu deixo de produzir enquanto uma equipe sai e a outra assume o seu lugar. A amostragem de qualidade, que também é prevista, inclusive com frequência, de tantas em tantas peças, deve parar o processo, tirar uma peça, fazer uma análise, e muitas vezes o processo só pode voltar a funcionar depois da resposta, depois de ter o resultado dessa análise confirmado como adequado. Então, pessoal, tudo aquilo que a gente consegue prever, que a gente consegue antecipar, que é inclusive uma decisão nossa, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer setup, precisamos fazer manutenção preventiva, precisamos fazer troca de turno e assim por diante. Então, tudo aquilo que é necessário, que é uma decisão nossa e que é previsível, entra como capacidade, perda de capacidade planejada. Para calcular então a capacidade efetiva, nós vamos simplesmente pegar a capacidade disponível em termos de horas, tá? Capacidade disponível em horas de trabalho, e vamos subtrair essa capacidade das horas paradas planejadas. Tá? Então, pego o total de horas que nós resolvemos trabalhar e vou subtrair da quantidade de horas de paradas planejadas que foram estabelecidas. Dessa maneira, eu tenho a capacidade efetiva. É possível fazer uma relação entre a capacidade efetiva e disponível. Se eu divido uma pela outra, eu vou ter o chamado grau de utilização, que representa o quê? Representa quantos por cento da capacidade disponível está sendo, de fato, transformado em operação. Tá? Esquece a instalada. Agora o nosso foco é disponível. Se por acaso fossem iguais os dois, o nosso grau de utilização seria 100%. O que isso indica? Não existem paradas planejadas. Nós teríamos, teoricamente, condições de transformar todas essas horas que foram indicadas, que foram estabelecidas de trabalho, em trabalho efetivo. À medida que a capacidade efetiva vai se distanciando, vai ficando menor do que é disponível, o nosso grau de utilização vai ser também menor, 90%, 80%. Isso indica o quê? Que eu só estou usando um percentual desse grau dessa capacidade disponível para efetivamente realizar o trabalho. Temos também a capacidade realizada. É a última capacidade. Como o nome está dizendo, a capacidade realizada é a que chega ao final, é a que repercute diretamente no resultado gerado, consequentemente na quantidade de produtos fabricados ou de clientes atendidos. E como é que eu chego na capacidade realizada? Eu vou pegar a capacidade disponível, nós já subtraímos as horas da capacidade disponível pelas paradas planejadas,
E agora eu vou subtrair também das paradas não planejadas. Ok? Então, aqui sim, aqui eu vou ter uma estimativa de quantas horas de fato daquela decisão que nós tomamos de trabalhar 8 horas por dia ou 10 horas por dia, quantas horas de fato vão ser totalmente, integralmente destinadas ao trabalho efetivo. Alguns exemplos de paradas não planejadas: falta de matéria-prima, falta de energia, falta de funcionários, paradas para manutenção corretiva, investigação de problemas da qualidade. E aí eu pediria que vocês tentassem fazer um paralelo, fazer uma comparação com aqueles exemplos de paradas planejadas que nós vimos. Percebam que nenhum desses casos aqui é desejo da empresa. Nós não planejamos falta de matéria-prima, por exemplo, mas ela simplesmente acontece. Eu vou tentar trabalhar, lógico, para evitar a sua reincidência, que isso aqui continue acontecendo. Mas se eu tenho um histórico já bem sólido, se eu continuo trabalhando dentro da mesma lógica, é razoável esperar que as faltas de matéria-prima, na frequência que aconteceu no passado, vão continuar acontecendo agora. Então, se eu quero ter uma segurança maior no meu planejamento, é interessante a previsão e alocação de uma carga horária para isso. Porque senão eu vou ignorar esse fato, algo que é muito provável acontecer. Nós vamos prever que vamos produzir bem mais do que de fato vamos conseguir, ou que vamos produzir mais rápido que aquilo que nós estamos analisando. Podemos tomar decisões erradas, fechar prazos equivocados com o cliente. Então é muito importante que tudo isso seja devidamente registrado e considerado no planejamento. Se acontece com a falta de energia, também não conseguimos antecipar. Falta de funcionários, que às vezes deixa parado um setor, uma área, um produto. Manutenção corretiva, a máquina quebrou, não tem o que fazer. A pessoa tem que ir lá e tem que consertar e ela vai ficar parada enquanto não for consertada. Já que nós não tivemos como antecipar esse defeito e corrigir quando a máquina estivesse em um momento de folga. E problemas de qualidade, que é diferente das inspeções. A inspeção é algo planejado. Problema de qualidade é algo que eu não planejo. Eu não quero ter problema de qualidade. Mas se por acaso esse problema acontece, a gente vai ter que atuar, vamos ter que agir para tentar resolver a situação. Bom, eu também posso fazer uma relação entre as duas últimas capacidades, né? Capacidade realizada com capacidade efetiva. E ao fazer essa comparação, nós temos o índice de eficiência. Então, o que é o índice de eficiência? Ele demonstra percentualmente, quanto da capacidade efetiva está de fato sendo realizada. É como se a capacidade efetiva fosse aquela nossa capacidade planejada. Eu já aloquei uma determinada carga horária, 8 horas por dia, 10 horas por dia, e vou abater dessa carga horária tudo aquilo que eu sei que vai ter que ficar parado. A quantidade de horas que eu vou ter que ficar parado. Então, essas horas que restam são as horas efetivamente planejadas. Se eu comparo o realizado com essas horas efetivamente planejadas, eu vou ter uma ideia percentual de qual nível de acerto no meu planejamento eu estou tendo. Se eu acertei 100%, integralmente é 100%. Se eu acertei em partes, esse percentual vai diminuindo. Tá? Agora, lógico, quanto mais próximo do 100%, melhor. Bom, basicamente essa é a teoria. Temos um exemplo aqui para fazer, mas eu vou deixar para resolvê-lo no próximo vídeo.